Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Ana Beatriz, a Roberta e a Júlia. Nós vamos falar um pouco sobre os aletos de Acila e os anidridos. Pode passar. Bom dia. Então, vou começar dando uma introdução. É, as funções halogenadas, elas são consideradas também como os aletos orgânicos. Ou seja, em sua cadeia principal, há a substituição de um átomo de hidrogênio por um halogênio, sendo ele o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, nós pegamos um radical, normalmente um hidrocarboneto, então ligado a um átomo de flúor, cloro, bromo ou iodo. A sua nomenclatura oficial, ela se dá primeiramente, a gente tem que identificar, né, a cadeia principal e enumerá-la, de forma com que o átomo, no caso, a ramificação, que é o halogênio, fique mais próximo dos primeiros carbonos, né? Fique mais próximo, na menor quantidade possível. Aí temos aqui alguns exemplos. Aqui nós temos o 2-bromo, butano. No caso, nós temos o bromo ligado ao segundo carbono, contando da direita para a esquerda, né? Para poder reduzir a ramificação, né? Que o bromo se encontra. Temos 3 cloros, né? No tricloro metano. E aqui nós temos 2 tipos de ramificação. No carbono 2 é a halogenada, que é o iodo. Então, nós precisamos identificar, né, onde que ele está. E no carbono 3 nós temos uma ramificação metil. Ficando, então, 2 iodo, 3 metil. E o nome do hidrocarboneto, etisana. Então, fica metiletisana. Então, a nomenclatura se dá pelo nome do halogênio, mais o nome do hidrocarboneto que ele substituiu, né, o hidrogênio. E também temos a sua nomenclatura usual, que no caso a gente utiliza os termos fluoreto, brometo, cloreto, e em seguida vem o nome do seu radical ou grupo orgânico. Aí aqui nós temos o cloreto de etila. Então nós temos um cloreto ligado a um etano, quando então cloreto de etila. Então a gente sempre usa o sufixo ila. E aqui nós temos um fenil ligado a um bromo, ficando então brometo de fenila. Então, o tema do nosso trabalho ficou aletos de acila, ou então aletos de ácido. Então, assim, os aletos orgânicos, eles podem ser derivados tanto de substituições por hidrogênio, não, substituições de halogênios por hidrogênio, não, pera, ao contrário, hidrogênios por halogênios, ou então a substituição de uma hidroxila, que no caso aqui está presente em um ácido carboxílico. Seja qual for o radical, normalmente hidrocarboneto, né? Para lá. Então, aqui, olha, nós temos a substituição da hidroxila por um halogênio, sendo esses aqui, né? Flúor, cloro e os outros. A sua nomenclatura, como eu disse anteriormente, ela fica, então, o fluoreto, cloreto, mais o nome do ácido e o sufixo ila. Aí aqui nós temos um exemplo do ácido acético, né, o vinagre de cozinha. O seu nome oficial seria o ácido etanóico. Aí, como nós temos a substituição da hidroxila pelo átomo de cloro, ele passa a ser, então, cloreto de etanoíla. Ou o seu nome usual, né, que é mais utilizado, o ácido acético, a gente utiliza ficando, então, como cloreto de acetila. Então, nós temos uma classificação por número de halogênios. Então, quando nós temos uma substituição, nós chamamos de monoaleto. 2 substituições de aleto e 3 substituições de trialeto. E também temos a classificação pela sua localização da ramificação de halogênio. Então, quando nós temos 2 ramificações que se encontram em carbonos que são vizinhos, tipo assim, próximos um do outro, por exemplo, o carbono 3 e o carbono 4. Então, a gente chama de dialeto vicinal, relacionado justamente por eles serem próximos.
ou então de haleto isolado. Ou seja, tipo, aqui nesse exemplo, o bromo está ligado ao carbono 1 e tem outro átomo de bromo ligado ao carbono 3. E também tem um que é, por exemplo, duas ramificações no mesmo carbono. Então, a gente chamaria de geminal, de haleto geminal. O segundo tópico do nosso trabalho é o anidrido. O anidrido, a palavra anidrido vem da palavra grega anidros, que significa sem água. Ou seja, os compostos eles são originados a partir da desidratação de ácidos carboxílicos, ou seja, da reação entre dois ácidos carboxílicos, sendo eles iguais ou não, ou seja, duas moléculas do mesmo tipo ou não. Aí aqui, ó, ocorre então, a gente pega uma hidroxila de uma das moléculas e o hidrogênio de outra, formando então um anidrido mais a água. A sua classificação, ela pode ser devido à semelhança das moléculas, ou seja, elas podem ser normais ou simétricas se elas forem utilizadas a mesma molécula, quando for reagir e ocorrer a desidratação. Ou então, pode ser considerado como mistos, por terem utilizado duas moléculas diferentes. Aqui nesse exemplo, nós temos o etanoíla, anidrido etanoíla. No caso, seria etanoico, perdão. Aí aqui, ele utilizou duas moléculas iguais. E nesse outro exemplo aqui, nós temos uma formação de um anidro com duas moléculas diferentes. Aqui, nós temos uma com 5 carbonos e outra aqui embaixo com 4. A sua nomenclatura. Então, ela fica anidrido. Isso aqui quando temos duas moléculas iguais. Então, nós colocamos o anidrido mais o nome do ácido carboxílico. Mas no caso, quando ocorre, exemplo, de usar duas moléculas diferentes, a gente já tem que colocar o nome dos ácidos carboxílicos utilizados em ordem alfabética e separados por um hífen. Essa é a única diferença. Botei em ordem alfabética e o hífen. Aí temos aqui dois exemplos. Nesse caso aqui, nós temos uma ramificação flúor, substituindo a hidroxila, né? No caso, é um aleto de acila. Então, aqui ficaria pelo seu nome usual, né? Fluoreto de metanóico. Só tem um carbono, né? Aqui, nós temos que localizar, né, a cadeia principal. No caso, seria, começando aqui pelo primeiro carbono mais próximo da ramificação. 1, 2, 3, 4. Então, seria... E no caso aqui, no segundo carbono, nós temos uma ramificação, né? Um metil. Então, ficaria iodeto de 2-metil butanoíla. Sempre usando o sufixo ila. Aqui nós temos outro exemplo, né? No caso, ela se originou de dois ácidos carboxílicos iguais. Então, nós colocamos apenas a palavra anidrido, né? Por ser um anidrido. E o resto do seu hidrocarboneto, né? No caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, fica anidrido pentanóico. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades químicas do haleto de acila. O haleto de acila, eles são moléculas polares pela sua diferença de eletronegatividade entre seus átomos. Eles são muito reativos e eles reagem com muita facilidade. Um exemplo é a reação com o elemento flúor, que é uma reação muito difícil de controlar, tanto que eles passam até usar... é muito difícil ter o controle da reação, tanto que usam mais o cloro, o bromo e o iodo. Eles possuem um ponto de fusão e ebulição muito altos, e quanto maior a sua massa molar, maiores vão ser esses pontos. Ou seja, se eu comparo, por exemplo, uma cadeia carbônica com 2 carbonos, só que um tem cloro e o outro tem flúor. Flúor não, o iodo, melhor. O iodo, por ter uma massa maior do que o cloro, a cadeia carbônica vai
Se que tiver o iodo, os pontos de fusão e de ebulição serão maiores. Em relação ao mapa de potencial eletrostático, eu não consegui achar nenhuma imagem que representasse as cores, mas a densidade eletrônica será maior no pedaço da cadeia que está com haleto, devido à sua eletronegatividade, que é maior no pedaço da cadeia que está o haleto, do que vai ser maior do que na parte que está ligada ao carbono e do que o carbono ligado a ele e do oxigênio. A área do haleto, ela vai ter uma maior densidade eletrônica e vai ficar com uma cor mais quente, mais negativa e com mais elétrons. E o resto da molécula vai ficando com cores mais frias, até chegar à parte com menos elétrons. Já em relação à sua solubilidade, ele em água, não pode dizer que ele é solúvel em água só porque ele reage com a água, porque ele acaba reagindo violentamente com a água, mas não podemos dizer que ele se dissolve nela. A sua hibridização do carbono, que está ligada ao oxigênio e o haleto, é sp2, pois ele faz uma ligação dupla e duas simples, ou seja, 3 ligações sigma e uma pi. E o haleto de acila, ele também não possui nenhuma estrutura de ressonância. Pode passar para mim, por favor. Então, as propriedades das químicas dos anidridos. São moléculas polares que realizam ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Eles apresentam alta reatividade também, quando comparados com os ácidos carboxílicos, mas eles são bastante reativos, mas não tanto quanto o haleto de acila. Mas ele acaba reagindo com a água e podemos dizer que ele se dissolve bem em água. O anidrido ele é um composto que apresenta densidade menor do que a água e geralmente ele tem um cheiro muito forte que causa irritação. Em relação ao seu mapa de potencial eletrostático, a parte da cadeia carbônica que localiza seu anidrido, no final dela, vai ser onde vai ter a maior densidade eletrônica, por o oxigênio ser mais eletronegativo que o carbono. Então, nesse final, vai ter as cores mais quentes, que representam a parte mais negativa, que possui mais elétrons, e o resto da cadeia vai ficando com as cores mais frias até chegar à parte com menos elétrons. A hibridização do carbono é a mesma do haleto de acila, sp2, com 3 ligações sigmas e uma pi, e esse composto ele também não possui estrutura de ressonância. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as reações, né, que formam as substâncias dessas funções orgânicas, né? No caso, a formação dos haletos de acila e dos anidridos também. Bem, começando aqui pela reação de formação dos haletos de acila, né? Os haletos de acila são formados por reações de substituição. Essas são reações que envolvem a troca, né, de átomos ou de um grupo de átomos que está ligado à cadeia carbônica, né? Então, o que acontece? Geralmente, para a criação de um haleto de acila, né, você vai ter a substituição da hidroxila de um ácido carboxílico, né? E vai ser colocada no lugar dela um halogênio, né, no caso. Como a gente pode ver aqui no exemplo, temos ali um ácido carboxílico reagindo com um haleto orgânico, né, que tem o cloro ali presente. No caso, é o halogênio que vai entrar no lugar da hidroxila. E como resultado, temos ali o cloreto de ácido, que no caso é o nosso haleto de acila. E temos ali também um álcool. Pode passar, por favor. Agora, vamos falar da reação de formação dos anidridos, né? Os anidridos orgânicos são compostos derivados de reações de desidratação dos ácidos carboxílicos, né? Já falaram sobre isso aí, acho que a Roberta que citou, né? Anidros em grego significa sem água, daí vem a sua
nomenclatura, né? Bem, o que vai acontecer nessa reação? Para ela acontecer, é necessário duas moléculas do ácido carboxílico, né? Porque no caso a gente vai precisar do hidrogênio de uma delas e da hidroxila completa ali da outra. E aí o que acontece? Vocês podem ver aí nesse exemplo que o grupo, aquele grupo ali que está pontilhado, né? O hidrogênio de uma das moléculas e a hidroxila da outra, elas se juntam e formam água, né? Que no caso é uma reação de desidratação. Então tem que sobrar uma molécula de água além do anidrido. E o resto ali, no caso, quando a gente retira, né, a hidroxila, o carbono da molécula de baixo ele vai ficar com elétrons livres. E quando retiramos o hidrogênio da molécula de cima, o oxigênio vai ficar com elétrons livres. Então é comum que eles se juntem ali, formando assim o anidrido. Então tá ali no exemplo, né, tem o anidrido acético ali que foi formado. E a gente pode ver, né, que o grupo funcional em comum que os anidridos têm é esse grupo aí, né, que tem 2 carbonos e 3 oxigênios, com 2 ligações duplas nas pontas. E é assim que a gente pode identificar um anidrido, e eles só podem ser formados pela reação de desidratação. Porém, como tudo na química tem uma exceção, né? Aí nós temos a exceção do ácido fórmico. Porque se você desidratar o ácido fórmico, a gente vai ter como resultado água e CO2. Então, não, CO2 não, perdão, CO. Né? A gente vai ter um monóxido de carbono e água. Então, não vai formar um anidrido. Os outros ácidos carboxílicos todos formam, sem exceção. Pode passar aí. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades e eu vou começar com os aletos de acila. Um dos fatos mais relevantes sobre os aletos de acila é que durante a Primeira Guerra Mundial, os aletos orgânicos eles começaram a ser utilizados em armas químicas. E esse composto utilizado, no caso, era o fosfogênio, né, o COCl2, que ele é um aleto ácido, ou um aleto de acila, né, como a Roberta explicou, e eles são compostos provenientes da substituição da hidroxila, presente em um ácido carboxílico, por um átomo de hidrogênio. E na Primeira Guerra Mundial, ele foi responsável por um grande número de mortes, né, por intoxicação, porque ocorria a hidrólise no pulmão, produzindo o HCl. E ele afeta as vias respiratórias, né? E ele provoca tosse, irritação nos olhos, e entre outras coisas. Pode passar, por favor. Bom, agora um pouquinho das curiosidades dos anidridos. O anidrido acético, né? Ele é muito importante porque ele é utilizado na obtenção do ácido acetil salicílico, né? Que ele é mais conhecido como a aspirina, e ele é utilizado como um antitérmico. E tem aí embaixo as fórmulas moleculares dele. E também tem alguns outros exemplos, né, de utilizações dos anidridos de ácidos carboxílicos, como, por exemplo, a produção do indicador fenolftaleína, né, que é muito usado no laboratório de química, que é o anidrido fitálico, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Fabricação de resinas, que é o mesmo anteriormente usado. Fabricação de plastificantes também. Já na fabricação de corantes, é usado o anidrino etanóico, assim como também na matéria-prima para produção de filmes fotográficos e na matéria-prima para a fabricação de fibras têxteis. Também é o anidrido etanóico. E também é muito utilizado em sínteses orgânicas. E é isso, gente.
Bem, agora nós vamos passar para vocês é, um vídeo exemplificando, né, o uso de anidrido na prática, né, da química orgânica, numa síntese de aspirina. A aspirina, ácido acetil salicílico, é um analgésico anti-inflamatório muito utilizado no mundo inteiro, com atividade inibitória sobre a enzima que atua na síntese de moléculas responsáveis pela resposta inflamatória e agregação plaquetária. A reação entre a hidroxila fenólica do ácido salicílico com anidrido acético resulta na transferência de acetila e forma a ligação éster, originando o AAS, ácido acetil salicílico, e tendo como subproduto o ácido acético. Nessa experiência, nós vamos realizar a síntese e a recristalização da aspirina. Os materiais e reagentes estão mostrados no vídeo e na tabela. Eu pesei 5 gramas de ácido salicílico e transferi para o balão. Depois adicionei o anidrido acético, lavando o recipiente que tinha pesado o ácido salicílico e também adicionei ao mesmo balão. Adicionei também 2 gotas de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico funciona como um catalisador para a reação, e sua presença é apenas necessária em pequenas quantidades. Vamos falar um pouco agora sobre essa reação química. Essa reação é um exemplo de substituição acílica, que ocorre sobre um carbono carbonílico, resultando na substituição do grupo ligado à carbonila. Como vocês podem ver, um dos grupos acetil é substituído pelo ácido salicílico. Sai o grupo acetil e entra a hidroxila fenólica. Ocorre uma transformação na função química, que agora passa do anidrido para um éster, com a liberação de ácido acético, que é o grupo de saída. Transfere a acetila. No corpo humano também existem grupos que transferem a acila, no caso, a coenzima A, que se liga ao grupo acetil e se transforma na acetilcoenzima A, sendo a responsável pela entrada de carbono no ciclo de Krebs. Essa reação é catalisada por ácido. Em um primeiro momento, o H+ se liga a um dos oxigênios do anidrido acético, tanto faz porque ele é um anidrido simétrico, e introduz uma carga positiva sobre o anidrido acético. Essa carga positiva ela se encontra compartilhada entre o oxigênio e o carbono, conforme é possível ver nas estruturas de ressonância mostradas. Agora, esse carbono é mais suscetível a receber par de elétrons de um nucleófilo, no caso, o ácido salicílico. O grupo hidroxila do ácido salicílico ataca o carbono carbonílico protonado e resulta no intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico libera o ácido acético
e forma um novo intermediário. Esse novo intermediário libera um H+, que vai ser utilizado em outro ciclo catalítico e forma o ácido acetilsalicílico, a aspirina. Isso que nós mostramos é um mecanismo de reação, uma descrição detalhada de todos os eventos que ocorrem durante a transformação química. Retornando à reação, a cada pouco eu controlei a temperatura para que fique em torno dos 50 graus centígrados. Acima dessa temperatura, a solução pode ficar amarela, provavelmente por uma oxidação causada pelo ácido sulfúrico. Após alguns minutos de reação, observei que o ácido salicílico solubilizou completamente, o que é um indício que a reação está ocorrendo. Mas conforme vai avançando a produção da aspirina, se observa uma turbidez e formação de um precipitado na reação. Após meia hora de reação, vamos fazer um teste com cloreto férrico para ver se a hidroxila fenólica reagiu completamente, ou seja, se ocorreu a transformação completa do ácido salicílico no ácido acetilsalicílico. Para isso, retirei uma alíquota da reação e transferi para um tubo de ensaio e adicionei algumas gotas de cloreto férrico. Como pode ver, a coloração permanece a mesma, uma cor alaranjada. Para efeito de comparação, vamos fazer esse mesmo teste com o ácido salicílico de origem. Agora a coloração fica roxa. O teste positivo pode resultar na cor que vai do verde até o roxo, enquanto que a permanência da cor laranja indica um teste negativo para a hidroxila fenólica. Com esse resultado, podemos tocar o procedimento para frente, porque a reação foi completa. O passo seguinte foi verter o conteúdo da reação em água gelada, cerca de 80 ml. A água gelada destrói o anidrido acético que não reagiu, transformando ele em ácido acético, e também provoca a precipitação do ácido acetilsalicílico. A solução foi filtrada em um funil simples. O que nos interessa nesta reação é o precipitado, que é a aspirina, enquanto o filtrado é água e ácido acético. Esse material é o produto bruto da reação. E na química, quando desejamos um composto puro, normalmente fazemos um trabalho de purificação, uma recristalização, ou uma coluna cromatográfica, ou uma destilação. Nas aulas práticas de química orgânica experimental, normalmente fazemos a recristalização na mesma aula. Eu decidi deixar o material secando durante a noite e fazer a recristalização no dia seguinte, o que me proporcionaria também calcular o rendimento da reação fornecendo material bruto e depois calcular o rendimento da recristalização. Eu pesei o material formado e deu 5,09 gramas. O balanceamento da reação e que o ácido salicílico é o reagente limitante, o rendimento calculado foi de 79%, que é um rendimento regular. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos para todos. Bebam água e comam frutas. Valeu.